Oi, Vanessa. Você já está aí? Que seja bem-vinda, amiga. Hoje a gente vai trabalhar sobre a consciência e mediunidade. É um tema extremamente interessante, porque estou só me organizando aqui. Porque ele mexe com os mecanismos da consciência humana. A questão da paranormalidade, quando começa a desabrochar, e alarga os horizontes da nossa percepção. Então vamos dar um tempinho enquanto o pessoal está chegando e a gente aproveita para fazer uma prece. Vamos elevar os pensamentos ao Mestre, dizendo a Ele: amado Jesus, é com muita alegria que estamos nessa sintonia online, harmonia de pensamentos, a te rogar a saúde para o nosso planeta. Sabemos, Mestre, que não cai uma folha que não seja permitido pelo Pai. E com certeza essa provação que todo o planeta passa tem um sentido que a gente ainda não compreende. Mas confiamos em teu amor incondicional. E unimos as nossas vibrações pela energia da saúde, que ela chegue em todos os lares, em todas as cidades, em todos os hospitais, em todos os lares, em todos os estados, países, enfim, que o nosso planeta receba a misericórdia do Pai. Em teu nome, Senhor, em nome dos amigos espirituais que nos assistem nessa hora, nós pedimos a tua proteção para nós e todos que estão conosco, que todos os lares que estamos aqui em sintonia nesse momento, possamos contar com a assistência amorável dos benfeitores espirituais. Que a tua paz continue conosco hoje e sempre, graças a Deus. Vanessa Moreno. Legal. Então, veja, a gente vai falar hoje, como eu estava falando, a importância de aprimorar a mediunidade e o quanto ela contribui com a consciência de responsabilidade. Porque o que é que Manuel Filomeno de Miranda traz com muita propriedade? Que nós precisamos trabalhar a nossa consciência para o exercício da mediunidade. Então, a faculdade da consciência superior, ou espírito imortal que todos nós somos, reverte-se nos órgãos físicos que exteriorizam os fenômenos. Então, a gente sabe, oi Janaína, seja bem-vinda, Janaína está sempre firme, é uma criatura fantástica, cristã, dedicada. Então, veja, a mediunidade, a gente está falando, Jana, da consciência e mediunidade, né? Como é que funciona a consciência de cada um de nós, do ser, em relação à mediunidade? Então, a mediunidade, fala Manuel Filomeno de Miranda, que é uma ponte valiosa que une os hemisférios da vida e da morte física, eliminando distância. Então, veja, no momento em que nós, vocês duas, que estão aqui conosco, encarnados, que estamos nessa luta, na busca do equilíbrio, na busca do contato mediúnico com os nossos guias espirituais. Então, a gente gera, pela mediunidade, transita as energias libertadoras do conhecimento, do amor e da razão. Olá, Lili, olá, Cláudia, olá, quem mais? BM, Sups, eu acho que deve ser alguém que vende sopas, né? Pamela, veja só,
Quando a gente fala da consciência e da mediunidade, a gente traz a responsabilidade para a gente compreender como funciona esse intercâmbio de cada um de nós com os nossos guias, mentores espirituais. Então, o que é que Manuel Filomeno de Miranda traz? Só fazendo uma revisão para quem chegou agora. Ele fala que a gente precisa ter responsabilidade com a nossa consciência. Caliandra também chegou. E que essa faculdade da ciência, ela é o espírito imortal, como ele chama, é o que traz os fenômenos. Aí ele diz ainda que a mediunidade é uma ponte dos hemisférios desencarnado conosco que estamos encarnados. E, obviamente, com a ajuda dos amigos espirituais. Aí ele diz que é pela mediunidade que transita as energias libertadoras do conhecimento, do amor e da razão. Olha que legal isso, gente. Delma está entrando, muito bem, Delma. Então, essa consciência da realidade espiritual do ser humano vem proporcionar um campo de desdobramento infindável. Então, olha como é interessante quando Manuel Filomeno de Miranda traz para a gente a questão de dizer que esse contato, essa realidade espiritual que proporciona esse campo de desdobramento, desculpa, através da mediunidade, o que é que acontece? Ele diz que é desdobramento infindável. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Que os nossos laços de afinidade com os espíritos desencarnados não têm fim. Claro, não tá? E que todos nós podemos alcançar, desde que tenhamos consciência do processo de evolução da mediunidade que aguarda a nossa atenção para o trabalho, ou, como ele chama, o arado. Então, o que é que ele quer dizer? Que no campo da mediunidade, a gente precisa trabalhar o nosso interior. E o que é que a mediunidade nos proporciona? Paisagens felizes, intercâmbios planificados e momentos de reflexões profundas. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma percepção, tem uma intuição e a gente fica se questionando: será que sou eu? Será que realmente veio de alguma entidade? Né? A gente ainda tem esses conflitos. Por quê? Porque vai chegando uma hora que os pensamentos da gente se misturam aos pensamentos dos nossos amigos. Por que isso, Cristina? Pelas nossas afinidades trabalhadas. É claro que quem está começando agora a exercitar a mediunidade, a começar a ter as primeiras percepções, exercitar essas percepções, não é milagre a toque de caixa que você vai estar em sintonia com os amigos. Precisa, como eu coloquei anteriormente, aliás, quem coloca é Manuel Filomeno de Miranda, da importância do trabalho no dia a dia. O trabalho diário. Se você trabalha diariamente com foco na sua sintonia com a espiritualidade, você vai despertar valores que vão levar você a uma compreensão muito melhor, principalmente da causa e efeito que rege o universo. O que é que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer com isso o seguinte, que se eu me dedico, eu tenho sintonia, eu procuro conversar com o meu mentor espiritual 24 horas, eu vou estar num processo de sintonia muito maior. É isso que ele explica. Então, veja, ele diz que a mediunidade ela deve ser dignificada. Por quê?
porque ela traz luzes à nossa consciência enobrecedora. Então, dá para perceber que Manuel Filomeno de Miranda, ele foca o tempo todo na questão da nossa consciência. Consciência rica de possibilidade mediúnica. O que é isso que ele quer dizer? Fazer silêncio interior, estudar a tua faculdade. Ir para a educação mediúnica, na nossa casa a gente tem na sexta-feira. Às vezes as pessoas desistem porque tem que fazer os exercícios repetidos até você encontrar confiança em você, até você estabelecer uma sintonia com os espíritos. Varia de pessoa para pessoa, varia do nível de consciência de cada um, varia de acordo com a dedicação de cada um. Então, você não compra na farmácia, nem no supermercado. Então, você chegar na casa espírita, como muita gente chega, eu vou desistir porque eu não consigo perceber, eu não consigo sentir. Demanda tempo, né? Quando alguém pergunta, puxa, mas você hoje tem facilidade de sintonia, de percepção, são 30 e tantos anos diário. Então, assim, Marquinhos, seja bem-vindo, tá aí, tá Cortez, sejam bem-vindos todos. Estamos falando da consciência mediúnica. E quando ele fala, né, que é preciso meditar, que é preciso entrar em sintonia com o seu guia espiritual, buscar que ele lhe conduza com segurança, confiar e fortalecer a sua consciência. Então, até agora vocês estão percebendo que Manuel Filomeno de Miranda traz para a gente que, para a gente ter a consciência da nossa mediunidade, tudo está em quem? Em nós. Na nossa perseverança, no nosso silêncio interior, no nosso estudo. Deixa eu ver aqui, deixa eu colar. Na faculdade que a gente está buscando desenvolver, na nossa meditação e sintonia com o guia espiritual. E aí, ele vendo a minha dedicação, ele vai me conduzir com segurança e vai me iluminar, me fortalecendo mais ainda para que a minha consciência de responsabilidade, de comprometimento, de doação, possa atingir essa relação com ele. Mas vamos trazer aqui uma figura maravilhosa, que ele traz uma definição para a consciência muito parecida com o que a gente estuda na... Menina, deixa eu ver onde foi que eu botei o relógio para controlar nosso tempo, porque o tempo voa. Aí, veja, o que é que acontece? Jung, ele diz o seguinte: consciência é a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida em que essa relação é percebida com o eu. Aí ele fala ainda que a consciência adquirida, a perfeita identificação do conhecer, do fazer, do saber e do amar, faculta a ampliação das nossas próprias possibilidades para penetrar as dimensões metafísicas, onde outras realidades são bases do ser pessoal. Olha que bacana, chegou Cacilda, que bom. Olha, a consciência adquirida precisamos aprender a conhecer, a fazer, a saber e a amar, para que possamos encontrar a relação entre consciência e autoconhecimento. Então, veja, o que é que agora Manuel Filomeno traz para a gente? Ele traz o seguinte, que a consciência se expressa em uma atitude perante a vida e que esse desvendar de si mesmo, a gente precisa se autoconhecer.
Como é que eu vou discernir quando os pensamentos são meus e os pensamentos são do espírito que está me orientando? Então, eu preciso primeiro me desvendar, saber quem eu sou, onde eu me encontro, analisando o antes, o agora e o depois, e o que se sabe e o quanto ainda a gente ignora do que a gente não sabe do mundo espiritual. Então, a gente precisa se equipar com lucidez, não permitindo mecanismos de evasão da realidade. O que é que eu vou dizer, o que é que eu vou esclarecer com isso? Elza, Nikele, Fernando, sejam todos bem-vindos. A gente encontra pessoas que começam... Deixa eu explicar um pouco sobre Joana para a gente entender isso, porque é bem complexo. O que é que Joana diz? Eu, Cristina, dessa encarnação, meus arquivos mentais, meus arquétipos, como diz Joana Jung, só que Joana fala, todas as nossas encarnações estão nos nossos arquétipos, que é o arquivo mental que fica mais ou menos na nuca, no centro do cérebro. Então, muito bem. E os amigos espirituais, orientadores, e os que não são orientadores. Boa noite, gratidão. Ai, Fernanda, desculpa, porque às vezes de longe, viu? Mesmo de óculos, desculpa aí a ceguinha. Aí o que é que acontece? Você, no que ele coloca aqui, né? Se analisando quem sou eu, quais são os meus limites e quais são os limites desses espíritos que interferem ou não nos meus pensamentos, na minha consciência. Ora, então, às vezes, o que é que acontece? A entidade, dependendo da mediunidade, ô Josildo, dependendo do nível de percepção, do nível de consciência, Vi que coisa linda. Olhe como esse povo é lindo. Senti meu mentor com minha professora Cris. Sem problemas, imensamente grata, Fernanda. E Marquinhos, olha, se eu fosse. Então, veja, o que é que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que no momento de consciência do meu exercício, que eu aceito como natural as manifestações de comportamento, eu sei como eu sou, como eu me comporto. Na hora que eu estou me permitindo aguçar a minha percepção, buscar os sentidos extrasensoriais, eu vou discernir através da minha consciência educada, treinada, com meditação, esses pensamentos equilibrados que vêm de fora para dentro, olha a diferença, positivos ou destrutivos. Se vem um pensamento negativo, alguém mandando que eu pare de ficar nessa reunião e que vá embora e que saia e que me jogue debaixo de um carro. Eu não estava pensando nisso. Não é do meu feitio pensar nisso. Aí qual é a primeira preocupação que a gente tem? Entrar em prece por aquela criatura necessitada que foi atraída para o nosso campo vibratório. Então, muito bem. Mas se eu não estudo, se eu não tenho equilíbrio, tudo que jogarem na minha mente, na minha consciência, eu vou acreditar. Então, já orientei uma pessoa que ela fazia. Olha, estão me levando agora para um lugar que é assim, coisas assim, surreais. Aí eu disse, escute, volte e siga o que eu estou lhe orientando. Porque eu estou orientando pela mentora da casa. Então, siga o que ela está orientando. Não fuja do que eu estou, do passo a passo. Mas como a entidade jogava
imagens surreais, imagens bem estapafúrdias. A vaidade do médium deseducado leva a essas viagens. Isso não é legal. Por quê? Porque você vai entrar num vício com essa entidade que não está orientada ao invés de você se disciplinar, você vai ficar indisciplinado. Para onde ela lhe levar, e como ela sabe que você é vaidosa, e ela vai usar a sua vaidade para lhe levar a ver só coisas bonitas, quando a gente vai lhe chamando para um exercício, primeiro, educativo, o médium não aceita pela vaidade. Então, veja como é complicado, tá certo? Então, veja, que mudança precisamos exercitar no painel existencial. Por quê? Porque nada é fixo, tudo muda. Então, torna-se inadiável a busca da consciência para que não fiquemos fixados no passado, de modo a multiplicar os estímulos que não precisam chegar na hora errada. Vocês já viram falar em pessoas que vivem no passado? Ei, já me disseram que eu fui rainha não sei aonde. Em que isso vai agregar a tua vida agora? O que é que a gente aprende na doutrina espírita? O que passou não interessa mais. O que interessa é o que a gente está vivendo agora para construir um amanhã melhor. Amanhã, vou só abrir um adendo para lembrar uma passagem bem interessante de Chico, quando ele escreveu com André Luiz a obra Nosso Lar, o primeiro livro de André Luiz. Emmanuel chegou para ele e disse: faça uma comunicação aos espíritas urgente. Todos os espíritos estão vibrando quando desencarnar, irem para a colônia Nosso Lar, que é uma colônia transitória. Você, quando lê o livro, realmente é um ambiente muito harmônico, muito bacana, mas é transitório. Não é o paraíso. A gente pode galgar espaços melhores. E foi esse o alerta de Emmanuel através de Chico, para que os espíritas parassem de vibrar, porque na hora que você sintoniza que quando desencarnar quer ir para a colônia Nosso Lar, você vai ser atraído. É a lei energética, é a lei de ação. Você vai ser atraído pelos seus pensamentos para aquele lugar que você quer. Por isso que eu brinco e digo, não, eu vou vibrar por um lugar maravilhoso. Porque a gente está aqui para lutar, para galgar espaços melhores. Porque a gente a gente veio para a Terra, planeta de provas e expiações. Estamos numa luta atroz, está aí o Covid, para superarmos o planeta de provas e expiações para um planeta de transição. Olha quanto estamos caminhando e quanto está sendo doloroso. Então, a gente tem que entender isso. Então, a necessidade do equilíbrio, segundo Pedro Ouspensky, esse cara é um filósofo russo que rejeitou a ciência e a psicologia dos seus tempos, porque ele suspeitava que tinha um sistema superior ao pensamento. Olha, 1878. Ele achava que tinha alguma coisa superior ao pensamento. E estava certo. Completamente certo. Porque Kardec, a própria doutrina, e Jung, que foi dissidente de Freud, porque não aceitava. O que é que Kardec diz? Que a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Aí vem Joana. Joana, bom, todo mundo já é testemunha o quanto eu sou apaixonada por ela.
Então, o que é que ela diz? É o encontro com outras dimensões da vida, a consciência, e possibilidades extrafísicas de realizações com contributo da psicotrônica, da psicobiofísica, depois eu vou traduzir esses nomes bem feios, da psicologia transpessoal e da mediunidade e da meditação. Então, o que é psicotrônica? Um estudioso francês, Fernando, ele dizia que era a teoria de relaxar a mente, que é um fenômeno de caráter energético por si só. A psicologia transpessoal, todo mundo sabe o que Maslow trouxe como a quarta força da psicologia. A primeira força é a psicanálise, a segunda é a psicologia comportamental e a terceira é a psicologia humanística e a quarta é a transpessoal, que ela fala da conexão do todo. A transpessoal parece muito com a doutrina espírita, porque ela vê mente, corpo e espírito. Ela se conecta com todo o ser humano. E ela diz que ela estuda a consciência em seus estados ordinários. E a psicobiofísico é formado por mente, alma e espírito. É a energia bio, a energia da vida. Ou, como ele chama no latim, o psique. Então, veja, tudo isso é para a gente entender como é interessante compreender o papel da nossa consciência na mediunidade. A Joana, no livro O Homem Integral, ela diz que o ser consciente é ter existência real. Então, quando a gente tem consciência, a gente está no ser, no real do ser. Aí vem Jung e diz que a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida em que reage, como é que ele diz? Com o ego, é percebida por esse ego. Aí vem o Livro dos Espíritos, não me lembro a questão, onde é que está a lei de Deus? Ela está escrita na consciência. Então, a gente começa a perceber quanto é importante. E aquele autor russo, Ouspensky, ele dizia, né, que o conhecimento interior é independente da sua atividade mental. Que, antes de tudo, a tomada de conhecimento de si, o conhecimento de quem você é, de onde você está, do que sabe, do que não sabe, e assim por diante, é o que a gente chama, o que se chama de consciência. Então, olhe o papel da consciência na vida da gente. Que a consciência, ainda como ele coloca, é o estado no qual o homem se torna objeto em relação a si mesmo. Então, é o contato do homem com o mundo real, é o objetivo de ele estar separado pelos sentidos, pelos sonhos, pelo estado de sono desperto da consciência. Aí, por último, a gente vai encontrar Jung trazendo para a gente que a tarefa do homem é conscientizar-se dos conteúdos que o pressionam para cima e que vêm do inconsciente. Vamos lá. Eu acho que é Joana que diz uma coisa bem interessante. O que é que ela diz? 5% nós agimos pelo consciente e 95% pelo inconsciente. Deixa eu trazer alguns exemplos. Quando você acha que está tranquilo, de bem, e de repente alguém aparece na sua frente e você joga o carro por cima, ou você dá um tapa na pessoa, ou você diz uma palavra grosseira. Isso é inconsciente. Aí você diz, meu Deus, quantas pessoas que matam,
Aí você vê na televisão ele, eu não queria, foi sem querer, eu matei minha mulher sem querer, eu não queria fazer aquilo. Então veja, é o inconsciente. 95% de Joana, você não tem, nós não temos controle de nós. 5% é o que nós temos de controle. É muito pouco, né? Então veja como o estudo da educação mediúnica, o nome já está dizendo, educação, é fundamental para a gente exercitar, aumentar esses 5%. Temos um caminho longo, né, a percorrer. Então veja, Jung diz que é o despertar e o crescimento da consciência, que ele diz que termina por afetar também o inconsciente. O exemplo que eu acabei de trazer agora. Que é que Jung diz que se a gente trabalha bastante a consciência, se a gente desperta o nosso consciente e a gente nos ajuda no crescimento desse despertar da consciência, nós vamos diminuir, minimizar esse percentual de inconsciente que a gente carrega. Olha que bacana. E a grande pergunta que Manuel Filomeno traz para a gente é: qual é a meta a ser atingida a partir da aquisição da consciência? Estão pensando? Show! O homem deve adquirir o conhecimento para se elevar do ser bruto, que somos todos nós ainda, tornando-se sujeito, detentor da consciência. Gente, esse povo é demais, né? Eu adoro estudar Jung, eu adoro estudar Joana, Manuel Filomeno, esses autores, porque eles nos ajudam a despertar a nossa consciência. Por isso que o filósofo dizia, né, que eu só sei que nada sei. Quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe, porque tem tanta coisa para a gente aprender. Sinceramente, deixa eu confessar para vocês, estudando Joana, é que eu descobri, Lili, você chegou, seja bem-vinda, é que eu descobri como nós temos pouco controle do nosso inconsciente. E quem é o inconsciente? Quem é o inconsciente? Também, minha amiga, eu sou apaixonadíssima por ela, por Joana. Lili está dizendo que é apaixonada. Mas não tem, né, que não consiga se apaixonar. Só se não gostar do estudo da psique, né? Então, veja. Jung, eu também adoro. Aí, veja. Eu tenho formação em psicanálise, né? Então, você já viu que eu vivo estudando, que eu curto muito. Aí, veja o que é o inconsciente. O inconsciente são todas as nossas reações. Como Haroldo Dutra nos diz, que nós que estamos encarnados na Terra, temos mais ou menos 1 milhão de encarnações. Pouco, né, gente? Pouco, quase nada. O que me entristece é porque com esse monte de encarnações, e a gente ainda está assim, capengando. Ainda tem raiva, ainda tem tristeza, ainda tem ansiedade, ainda tem dúvidas, ainda falta fé, ainda falta vontade de crescer como ser humano, como espírito imortal. Então veja como a gente ainda está bem atrasados, né? Mas não há motivo de desesperação. A doutrina espírita, nós que estamos nela, sabemos o quanto é libertadora.
e estudar a doutrina espírita, a gente se liberta, como diz Joana, um degrauzinho todo dia. Se lembra o primeiro degrau? Autodescobrimento. O segundo degrau, autoconhecimento. O terceiro, autolibertação. E o quarto, autoiluminação. Chegaremos a todos eles, com calma e paciência. Então, veja, nesse inconsciente estão tudo que a gente vivenciou ao longo de todas as encarnações. E esses instintos adormecidos no inconsciente, quando no dia a dia são acionados, Joana chama de... Como é que ela diz? Meu Deus, faltou a palavra. Quando eles são despertados nos nossos arquivos, como é que eles são despertados? Pela lembrança de alguém, pela sinergia, pelo psiquismo de alguém que viveu em alguma época com a gente, em situações desagradáveis ou não. Então, dispara, os arquétipos se abrem. É como, ela explica que são como janelinhas. E essas janelinhas, quando são acionadas pelo psiquismo, dispara. Então, veja, o que é que acontece? Disparou, você reage negativamente ou positivamente. Quando é positivo, porque encontrou alguém que você ama do passado, inconscientemente, aí você, puxa, fulana, eu tenho uma sensação de que já lhe conheço de algum lugar. E você já tem uma empatia com a pessoa. Isso é bom. O contrário também é verdadeiro. Quando a gente tem antipatia, né? Você nem conhece, não fui com a cara de fulana. Isso é muito interessante, né? Então, veja. Lembra que eu falei que Manuel Filomeno de Miranda pergunta qual é a meta a ser atingida a partir da aquisição da consciência? Merece uma reflexão bacana. Por quê? Porque se eu quero adquirir mais equilíbrio, mais conhecimento, mais despertamento da minha consciência, lembra que eu falei há pouco? Quanto mais você adquire, você aumenta os 5% da tua consciência e vai diminuindo o teu inconsciente. Aí a gente vai chegar, como Joana diz, na autoiluminação. Olha que bacana. O homem, ele diz, deve adquirir o conhecimento se elevando do ser animal embrutecido que muitos ainda de nós carregamos, todos nós ainda temos um lado bruto, para atingir esse estágio evolutivo. Não somente, ele coloca, se conhecendo de fora para dentro, mas vivenciando tudo que você está conhecendo e incorporando a sua realidade. Então, lembra de Santo Agostinho, quando ele diz assim, ele dizia: todo dia eu reflito como foi meu dia, o que eu construí de positivo, de fraternidade, de generosidade, de bondade. E eu fortaleço esses sentimentos. É isso que Manuel Filomeno de Miranda fala, que a gente precisa vivenciar essa realidade para galgar. E ela vem de fora para dentro. Aí a gente vai ter uma vida saudável, que vai decorrer de uma liberdade de consciência, capaz de enfrentar obstáculos e dificuldades que se apresentam no relacionamento humano. Por que a gente, às vezes, tem dificuldade?
no relacionar-se com filho, com marido, com mulher, com mãe, com pai, com irmãos. Por quê? Porque a gente ainda não atingiu uma vida saudável, capaz de enfrentar os obstáculos e com uma liberdade de consciência. O que é a liberdade de consciência? Puxa, pisei na bola. Vou pedir desculpas. Por que que a mãe, né? Eu atendo muita gente, às vezes tem mãe que diz, mas eu sou a mãe. Meu filho é que tem que vir me pedir desculpas, não eu a ele. E eu digo, minha amiga, você está mãe dele agora. Mas você pode ter sido filha dele, pode ter sido qualquer ente querido dele. E deve ter sido porque a gente vem, segundo os espíritos, 5, 6 encarnações no mesmo seio familiar. Então veja, e qual é o problema de você reconhecer que falhou, que errou, pedir desculpas, chegar lá, meu filho, venha cá, deixa eu lhe dar um abraço, deixa eu lhe dar um beijo. Realmente sua mãe estava chateada, não estava bem, perdeu a cabeça, disse besteira. Dá um abraço, neutraliza toda a energia. Porque a gente não pode esquecer que os amigos desorientados que querem ver a festa pegar fogo, insufla para ver desarmonia dentro de casa. Por isso que ele convida para uma vida saudável com a consciência liberta. Assim, os relacionamentos humanos melhoram e a sua própria individualidade. Você vai se tornando uma criatura melhor. Essa é a mente que a consciência de cada um de nós almeja. No livro de Joana, O Homem Integral, onde ela fala do nascimento da consciência, do despertar da consciência, é exatamente melhorando o relacionamento humano diário e principalmente a nossa individualidade. Puxa, eu sou muito de fazer isso, porque Joana é a minha maior professora. A primeira vez quando o Divaldo lançou o Autodescobrimento, o livro dela, eu peguei aquele livro como livro de cabeceira. Porque eu dizia que ali todo dia tinha que ler uma coisa para a gente se melhorar como gente. Porque a gente tem muito que se melhorar. E eu digo assim, sabe? Como eu gosto mais de mim hoje do que antes. Como eu era chata, como eu era difícil, como eu era isso, como era aquilo. Porque todos nós temos as nossas dificuldades individuais, né? Gente, ninguém está perguntando nada, ninguém está trazendo dúvidas. Como é que estamos? Elizabeth chegando, Malu, Clara, que legal. Gente, coloquem, por favor, a setinha aí, dividindo com as pessoas. E eu queria pedir uma coisa a vocês. Praticamente a gente falou sobre tudo, sobre consciência e mediunidade, né? Lili tá concordando com tudo. Que coisa boa, minha amiga. Mas é bom que vocês digam, olha, fale sobre isso, fale sobre aquilo, que aí eu pesquiso, estudo e eu trago. Tem problema. Vocês podem deixar no direct. De vez em quando eu recebo um recadinho lá. Delma, está maravilhoso, continue. Oh, meu Deus, você é suspeita, viu? É a vice-presidente do nosso lar, viu, Delma? Procurem ela quando vocês forem lá. Aí, veja, Elza faz parte também da casa, trabalha no grupo, do grupo de estudo das obras de André Luiz, que é maravilhosa, com o nosso irmão Antônio, que dá show de bola em conhecimento. Só tem gente top ali. Aí, veja, o que é que eu queria pedir a vocês? Nós estamos lançando, já fizemos, vocês vão receber em primeira mão, tá? Nós vamos fazer a Semana Nosso Lar, que todo ano a última semana de maio. Então, de 25 a 29,
nós estamos fazendo lives com 5 convidados de fora, 3 de Brasília e 2 de Alagoas. Então vai ter psicólogo, psiquiatra, 2 pessoas da FEB, Federação Espírita Brasileira, André e Marcos, Roberto Silveira, que é um psicólogo de Brasília, Dr. Gerardo Campana, que é o psiquiatra, e o presidente e fundador do Nosso Lar, Nosso Lar de Alagoas, de Maceió. Então, a gente vai estar do dia 25 a 29, 8 horas da noite, com todos eles. E estamos lançando uma campanha que a gente vai colocar, o nosso marketing vai liberar, já liberaram hoje 2 posts, e a gente, é porque eu mandei para os palestrantes para eles confirmarem se gostaram. E nós estamos lançando uma campanha, porque o que é que acontece? No Instagram, a gente tem um limite de 1 hora e a gente só pode fazer com 2 pessoas. E no YouTube a gente pode fazer mais tempo e com mais pessoas. Então a gente está pedindo a todos vocês que peçam a todos os contatos de vocês para se inscrever no nosso canal do YouTube, Nosso Lar Espírita, para a gente fechar 1000 inscritos. Com 1000 inscritos, a gente consegue fazer as nossas lives com esses convidados de fora, com convidados daqui da terra também, com todo mundo. É porque como a gente tem amigos fora e a gente gosta de trazer também novidades, né? Então, a gente gostaria que vocês nos ajudassem nessa campanha. E eu queria também que vocês deixassem no Instagram, todo mundo está acompanhando o Instagram da gente. Claro, para vocês entrarem aqui é porque vocês estão. Então, convidem também no Instagram de vocês para que as pessoas se inscrevam. A gente precisa, em uma semana, levantar 1000 inscrições. Então, a gente vai começar essa campanha esse final de semana, tá certo? Posso contar com vocês? Quero ver os coraçõezinhos e quero ver os ok. Tá fraco. Tô vendo nada. Nem coraçãozinho sai. Concordando? Lili, muito bem. Lili fez um ok. Só, Lili, só tô contando com você. Ai, tem um coraçãozinho saindo ali. Gente, não é bacana isso? Oba, um monte de coração. Agora me animei. Então, veja, nós vamos fazer essa semana com palestrantes de fora. Vocês vão adorar. E eu gostaria também que vocês convidem muita gente bacana. Muito bem, Marluce. Vamos fazer a nossa meditação agora? Vamos? Todo mundo junto? Opa, Fernanda. Obrigada, viu? Então, eu agradeço a todos vocês a participação, o carinho e vamos fazer uma meditação pelo planeta? Tudo certo, né, Fernanda? Que bom. Então, vamos fazer uma vibração pelo planeta, por todos os nossos lares, nossos familiares. Então, elevemos agora os pensamentos a Jesus, dizendo a Ele que nós queremos estar agora, ao lado dele, numa grande roda, onde Ele, todos nós nos cercamos, o Mestre, dizendo a Ele, sentindo a sua energia de amor, de paz, de ternura, sentindo a sua doçura a irradiar para todos nós vibrações de saúde e de paz para o nosso planeta que chora com tantas dores, com tantas perdas. Pedimos também, Senhor, que compreendemos a importância da transformação planetária pela incúria do homem, que somos todos nós, que ainda não compreendemos a importância do zelo pelo nosso planeta, pela nossa família, por toda a família terrena.
Somos espíritos caminhando para o processo de regeneração, mas ainda tolhidos em nossa pequenez. Por isso, Mestre, nos colocamos ao teu dispor para que nos alente nessas dificuldades. Mas, como tu ensinastes, que a dor é necessária para a nossa transformação moral e espiritual. Então, a gente só pede, Senhor, que fortaleça a nossa fé, fortaleça a esperança, nos dê serenidade para transplantar esse momento ainda de reclusão necessária, onde tem servido de muito aprendizado para a nossa caminhada. Rogamos, Mestre, pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que, como disse Humberto de Campos, através de Chico, na obra Boa Nova, o Brasil, que tem um papel fundamental de ser a pátria do Evangelho, contribuindo para os outros países com o Evangelho edificador. Porque sabemos, Senhor, que Ismael, o guia espiritual do nosso Brasil, junto com as caravanas de espíritos superiores, a vibrar por esse Brasil tão sofrido, que todos os dirigentes possam ser tocados pela mão do Mestre, pela doçura de Maria Santíssima, para que possa trazer a esse povo do Cruzeiro tão sofrido dias melhores. Porque sabemos, Senhor, temos resistência para suportar tantas dificuldades que passamos desde a era prisca com a escravatura, que foi o marco vergonhoso do nosso país. Alimenta, Jesus, todos nós com esperança, com fé e principalmente com a generosidade que se espalha por esse Brasil afora, com tanta gente em situação de dificuldades, que possa nunca faltar o pão na mesa de cada um deles, que possa chegar o socorro de todos os irmãos, porque, Senhor, compreendemos que nada trouxemos e nada levaremos. Conscientes, Mestre, do nosso papel como espírito imortal, comandado por Tu, Senhor, como governador planetário, que conhece cada um de nós, conhece as nossas fragilidades, mas também conhece as nossas possibilidades e virtudes. Dessa forma, Senhor, em Teu nome, em nome de nossa querida Maria Santíssima, cobre esse Brasil, Senhor, de ternura, de paz, de esperança e de força. Que a Tua luz brilhe em todos os lares, que traga a cada um de nós a tão sonhada paz. Fiquemos todos com Jesus e tenhamos uma noite de muita paz e amanhã, ao raiar do dia, de muita esperança. Queridos irmãos, fiquem com Deus, boa noite e até segunda-feira com o estudo das obras de Joana. Muita paz e não esqueçam
de se inscrever no nosso canal. Tá certo? Muita paz. Fiquem com Deus. Beijo no coração de cada um. Luz.